Boa tarde, eu me chamo Ângelo Daniel, tenho 18 anos, eu sou calouro de engenharias e eu gostaria de começar com uma pergunta. Qual é a sua ambição? Bom, quando me foi feita essa pergunta pela primeira vez, eu não sabia muito como responder. Então eu fiquei pensando nela por muito tempo. Tanto tempo que eu levei essa questão toda para o meu psicólogo. E em uma das consultas ele me recomendou um livro chamado Florescer, escrito por um psicólogo muito famoso, que agora eu esqueci o nome. Mas enfim, depois de ler o livro, eu consegui dividir o que é ambição em 3 grandes áreas: objetivos, metas e propósito. Bom, meu primeiro grande objetivo surgiu lá no meu 6º ano, quando minha mãe recebeu uma carta formal da escola me convidando para participar da OBMEP daquele ano, a Olimpíada Brasileira de Matemática. E no primeiro instante eu não estava querendo muito participar, porque a única coisa que eu sabia de Olimpíadas era que tinha que estudar muito. E na minha cabeça não fazia sentido eu abdicar do meu tempo livre para estudar. Então eu virei para minha mãe e falei: mãe, eu não quero fazer isso não. Isso não é para mim. E eu achei que minha mãe ia tentar me convencer ou falar alguma coisa para mim, mas não. Ela só me fez 2 perguntas. Alguma vez você já fez alguma Olimpíada? E eu respondi: não, nunca fiz. Então ela virou para mim, olhou no fundo dos meus olhos e me perguntou: então como você sabe que isso não é para você se você nunca tentou? E naquele momento eu fiquei estático. Eu também não sabia o que responder. E foi ali mesmo que eu estabeleci como meu objetivo fazer todas as Olimpíadas de Conhecimento. Todas. Mesmo que eu estivesse com medo. Medo de fracassar, medo de não conseguir, ou simplesmente medo de não gostar. Porque afinal, eu só iria descobrir se aquilo realmente foi feito para mim se eu me arriscasse a estar errado. E dito e feito, eu estava errado mesmo. Eu não só me encontrei nessas Olimpíadas, mas como eu descobri uma paixão ardente que eu tenho pelo conhecimento. Que eu não teria descoberto se eu não tivesse saído da minha zona de conforto para viver novas experiências. Inclusive, uma dessas experiências foi a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. E bom, minha escola me possibilitou fazer essa prova e, por conta do meu desempenho, eu tive a oportunidade de ir até o Rio de Janeiro continuar meus estudos e conhecer mais sobre esse mundo novo que eu estava entrando. E, ao contrário da primeira vez, eu não estava mais nervoso, eu não estava mais com medo, eu estava muito animado para ir. E chegando lá, eu fiquei simplesmente encantado com tudo que eu vi. A própria organização tinha feito um planetário gigante do tamanho desse auditório. Eles tinham organizado aulas específicas de várias matérias, como mecânica celeste, constelações. Eles tinham feito até demonstrações de voo de foguete. E eu, tomado pela euforia daquele momento, eu percebi que aquilo não era mais um objetivo para mim. Aquilo era o meu propósito. A astronomia era o meu propósito. Tal propósito que me dá a ambição de querer ser um engenheiro aeroespacial, que não só vai desbravar o espaço, mas também vai contribuir para a sociedade. Porque, afinal, essa é a função mais digna de qualquer engenheiro. E é por isso mesmo que eu estou aqui hoje, falando com vocês, nessa disciplina chamada Introdução à Engenharia. Que logo de cara já me deu um choque de realidade. Eu imaginava que a faculdade ia ser só mais uma extensão da escola, sem nada de novo. Iam ter as matérias, os professores, as aulas e as provas. Mas não, eu estava errado. E essa minha matéria me provou isso. Com o desafio do Houdini, com a guerra medieval, com os talk shows e todas as outras atividades. Eu percebi que esse universo novo que eu estava entrando não era igual ao anterior. Mas foi uma dessas atividades que me fez ter certeza que eu estava no lugar certo e na hora certa. O nosso projeto, todas as suas vitórias. Bom, ao nosso grupo nos foi dado o desafio de desenvolver um projeto que ajudasse a comunidade. Tal desafio que é o propósito de qualquer engenheiro, ajudar as pessoas. E por isso, nós fomos até a Asa Sul, uma escola chamada Escola Classe, para ver como poderíamos cumprir o nosso propósito. E chegando lá, nós marcamos várias visitas, conversamos com os orientadores e conseguimos montar uma lista de possíveis problemas que poderíamos resolver. Mas nenhum daqueles problemas nos tocou tanto quanto o pedido de uma criança. O pedido de um daqueles alunos, que só queria uma coisa: que consertássemos o seu brinquedo favorito, uma simples mesa de frigorífico. E o nosso grupo ficou tão emocionado com o pedido daquela criança que a gente decidiu estabelecer como nossa meta consertar aquela mesa. E não só para que aquelas crianças pudessem voltar a brincar, mas também para contribuir no aprender deles. Porque aprender não é só estudar.
Aprender também é aprender a se comunicar, aprender a dividir e aprender a se conhecer. Então, lá fomos nós ver como é que estava a situação da mesa e realmente estava muito precária. A madeira tinha inchado e por conta disso, um dos pés da mesa tinha estourado. E aí a mesa quase não aguentava mais o próprio peso. Mas nenhum desses problemas era impossível de ser resolvido por um grupo de futuros engenheiros, não é mesmo? Então, nossa primeira ideia foi pegar a mesa, que estava numa região com muita umidade, e botar ela numa região mais aerada, com menos água. E por incrível que pareça, deu certo. A mesa desinchou e agora, com a madeira seca, a gente podia voltar a pregar a mesa. E pronto, dava para brincar novamente. Problema resolvido? Não, né? Nós somos engenheiros. A gente não podia deixar o projeto daquele jeito tão simples. A gente tinha que fazer algo a mais, algo digno do nosso trabalho. E foi aí que o nosso grupo decidiu fazer um sistema do zero, que comemorasse todos os gols que fossem feitos naquela mesa. Uma mesa de pebolinha eletrônica, que comemorasse todos os gols. Genial, né? Mas o projeto não era tão simples assim. Apesar das matérias que o nosso grupo já tinha feito na faculdade, a gente ainda era composto só por calouros. Então a gente precisava buscar uma informação a mais. Buscar conhecimento. E foi aí que na própria faculdade nós encontramos a nossa salvadora, a EletroJúnior, a empresa júnior de eletrônica. E conversando mais com eles sobre o nosso projeto, eles nos sugeriram utilizar lasers e Arduino. E por quê? Bom, nós colocaríamos o laser na entrada do gol, e toda vez que uma bolinha entrasse para fazer o gol, o Arduino, a bola passaria pelo laser, interromperia ele, o laser acionaria o Arduino e o Arduino dispararia o sistema de sons. E aí, funcionaria perfeitamente para todos os gols. Foi uma ideia genial também. E agora, a gente só precisava do nosso próprio esforço para que desse certo. E felizmente, foi um sucesso. A gente conseguiu consertar a mesa e também tornar aquela experiência única para todo mundo. E bom, para encerrar, eu gostaria de voltar lá no começo naquela pergunta. Aquela pergunta mudou a minha vida e mudou o jeito que eu enxergo as coisas. E agora está na hora de mudar a vida de vocês. Por isso, eu volto a perguntar: qual é a sua ambição? Muito obrigado.